Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja correndo bem. Estamos partindo para finalizar o nosso ano letivo, né? E nós viemos aqui hoje falar sobre a nossa AE, a terceira E, com a RETAP, né? A RETAP vamos deixar à disposição de vocês, né? Na terça-feira, né, dia 23, será a nossa amostra de prova, tá bom? Então, vamos falar sobre a nossa AE. Como falamos, né, nossa ela foi composta de três textos, né, baseando toda a a parte gramatical também, tratando aqueles assuntos que nós falamos, né, sobre mitos, as lendas e texto instrucional. E dentro deles nós estudamos sobre verbos e advérbios, basicamente, né? Então, vamos lá, né? Vamos fazer a revisão aqui, né, do nosso aprendizado, né? Os comentários que eu vou fazer aqui, baseado também no nosso gabarema, né, no nosso gabarito. Só que a gente sabe que a grande parte da prova foi discursiva. E essa parte discursiva nós temos que analisar também, né? Então, eu vou discorrer aqui algumas coisas, né, que está no nosso gabarito, que nós tratamos na sala e que serão foi a base da correção da prova, tá bom? Então, para começar o nosso texto, né? Então, vamos dar início, né, à nossa retapa, tá bom? Começando com o texto 1, que é o Ícaro, perdão. Ícaro, que é uma é um mito, né? A história de um mito. E já queremos dizer, né, que o mito ele envolve pessoas com feitos grandes, né? E também com fundamento, né? Fundamento de ensinamentos, ensinamento, uma explicação. Então, o grande problema que vamos ver aqui nessa prova é essa dificuldade de nós compararmos o mito com a lenda, né? Então, vamos às nossas questões aqui, vamos conversar aqui sobre isso. Então, a primeira questão, item 1, começa com as respostas discursivas, né? Então, respostas discursivas, nós já falamos muito durante o ano, né? É necessário que ele seja completa, uma resposta completa, ela tem que retomar o enunciado, não pode começar com interjeições, não são lista de coisas, não são objetivas, né? Então, assim, tem sido uma dificuldade grande de vocês fazerem isso, sabe? Nós vemos que muitos não estão conseguindo fazer, mas de qualquer forma, algumas coisas nós podemos considerar na resposta, tá bom? Mas é uma coisa que vocês vão ter que pegar, né? Tem que pegar muito bem. Isso aí vai ser muito cobrado de vocês ainda durante o ensino fundamental, né? E no médio, então, nem se fala, tá? Então, estamos começando a preparar. Então, as primeiras questões são discursivas. E a primeira, ela pergunta sobre o texto 1, sobre o mito, pertence às culturas do mundo. A grega é a principal delas, né? Que são tratadas na maioria dos casos. Então, a questão mandava explicar com que finalidade os textos eram contados e colocar uma característica. Então, a finalidade do texto do mito era transmitir uma explicação sobre algo que não era conhecido, né? Então, sobre uma pessoa determinada, um fenômeno da natureza, um fenômeno, um sentimento, o sentimento humano. Então, os mitos eles eram criados envolvendo esses fatores, né? Aí vem uma característica, né? Então, nós
Já vimos também que o mito ele se compara muito à lenda, né? Então, uma das coisas que são parecidas com a lenda é que era transmitida oralmente. Narra uma história fantasiosa, envolve seres sagrados, seres poderosos, monstros. Então, assim, era uma infinidade de coisas que vocês poderiam colocar. Tá bom? E teria que ser elaborar uma resposta discursiva também sobre, né, sobre a pergunta, tá bom? O item 2, então, de acordo com o texto 1, Dédalo caiu no desagrado do rei Minos. Então, nós falamos sobre o Ícaro, né? Ele foi, o Dédalo era um responsável pela obra do labirinto e ele, por fim, ele contou para alguém e isso aí fez com que ele entrasse no desagrado do rei. E por isso ele foi aprisionado justamente com seu filho numa torre. Da torre eles conseguiram escapar. E a pergunta é, como eles conseguiram escapar da ilha? Então são duas situações, a ilha, a torre e a ilha. A torre eles fugiram, o texto não entra em detalhe, mas da ilha eles tentaram fugir, né, pelos ares. Então alguém poderia explicar que ele construiu uma asa, construiu asas com penas, né, e cera, entendeu? Então para ele e para o seu filho. Então era essas dois pontos dessa questão. Então teria que falar, explicar, né, por que ele foi preso, eles foram presos e como eles saíram da ilha, né? Como eles tentaram sair da ilha. Então ele foi realmente desagradou o rei por isso, porque ele contou o segredo, a maioria acertou isso, né? Tá bom? E a próxima questão, a 3, também é uma questão discursiva. Nós falamos sobre interpretação ali, interpretação do texto. Então não adianta. A língua povo fala assim, a língua portuguesa não é a 2 menos 1. Então é necessário analisar. Então a interpretação de texto é isso, tá, pessoal? Então aqui, de perguntas, é a seguinte, a questão. A atitude de Ícaro durante seu voo em posição às orientações anteriormente dadas pelo seu pai revela uma das mensagens implícitas que o mito quer transmitir. É o ponto alto. Qual é a mensagem que a atitude de Ícaro quer transmitir? Então, se vocês observarem, ele teve a orientação do pai. Ele não podia ir muito alto por conta do calor do sol, e nem podia ir muito baixo por conta da umidade. Mas ele se empolgou, né? Naquele afã, naquela vontade ficou entusiasmado com aquilo tudo lá que ele viu, né? Voando, que é um sonho de todos nós, né? Voar assim, não é? Mas ele se empolgou e desobedeceu ao pai. Então o ponto alto era esse. Então a mensagem que o mito transmite é que não se deve desobedecer aos pais. Não se deve desobedecer os que conhecem mais coisas que nós. Não se deve desobedecer os mais velhos, as orientações. Se eu sou inexperiente, então é isso. Tudo isso é que envolve o fato de ele ter desobedecido ao pai e acabou morrendo, né? E a resposta é discursiva, espera-se o quê? Uma elaboração completa. Tá bom, pessoal? A número 4 foi um grande mistério para a gente, um grande problema para nós, né? Por quê? Porque você teria que comparar, né? Comparar o mito com a lenda e dizer a diferença que existe entre eles. Então nós falamos várias vezes que eles são muito parecidos e os detalhes deveriam ser estudados, mais, tá? Ser guardados, tá bom? Então, aqui, olha.
Eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui sobre isso. Olha, aqui é a nossa nota de aula 89. Ela mostra isso aí. Então as semelhanças são muitas, né? São poucas, elas são muito parecidas, elas são muito parecidas, né? Então aqui, ó, as duas são tradicionais, transmitidas oralmente por um povo. Não tem um autor original. O mito e a lenda são parecidos nesse ponto. Suas origens se perdem no tempo. Então, assim, não tem. O tempo é a coisa que não é muito específica. A gente vai ver aqui que daqui a pouco que é o tempo que vai ser importante para diferenciar um do outro, né? E outra coisa que são semelhantes é que as histórias passam em um mundo onde o mágico e o fantástico são vistos como algo corriqueiro, né? A questão, no caso do mito, nós temos aqui, ó, a questão dos deuses, das ninfas, seres maravilhosos, fantásticos, monstros, e as diferenças estão aí. Ao mito se passa um tempo indeterminado. É um detalhe, assim, não tem um tempo, né? Mas, assim, nós percebemos nas lendas que tem uma marca ali, né? De temporal ali, né? Momento. Né? Acho que nós vimos aqui, né? Falando sobre os índios, basicamente, né? Que são as mais próximas de nós. Nós sabemos que tem um tempo ali. Os índios, né, estão aqui, né? Há muito tempo aqui na nossa terra. Tem um lugar específico também, um lugar que se passa. Aqui nós demos o exemplo do rei Arthur, que foi a Idade Média, nas Ilhas Britânicas. Tá um mito também, a lenda, aliás, né? A lenda do rei Arthur, né? E a Távola Redonda, né? Então nós temos aí também a questão do Robin Hood. Então os mitos costumam tratar da criação, são coisas maiores, né? Coisas maiores. Vamos tratar de origem, origem de sentimentos, origem de emoções humanas, de coisas também do universo, que envolvem o universo, a criação. A Pandora, por exemplo, né? Que vai tratar de coisas de criação do mal, né? Coisas assim grandes, né? Os mitos estão intimamente vinculados à religião de um determinado povo. As lendas nem sempre, né? Então, é isso. Então, as características diferentes entre mito e lenda é que o mito se passa basicamente é isso, o tempo determinado, né? Que se passa o mito. A lenda tem uma ideia, né? Os mitos estão ligados à religião. Nós falamos aqui, nem sempre as lendas vão estar voltadas para isso, né? Eles vão contar histórias de explicar coisas, né? Então, os 12 ele tem essa função, mas só que a lenda é mais específica ali. Nós vimos açaí, vimos diamante, que a nossa prova fala do diamante, a segunda chamada, a criação de como surgiu o diamante, tá bom? Então, assim, é um pouco mais difícil, né? Deveria dar uma atenção maior a isso, tá, pessoal? O item 5 é o falso ou verdadeiro. Bom, falso ou verdadeiro. E a letra A perguntava o seguinte, né? Que Dédalo é um famoso arquiteto grego que construiu um labirinto a pedido do rei Minos, o verbo destacado, aí começamos a tratar nossos assuntos gramaticais. Aqui o verbo. O verbo é destacado, o verbo construiu, o verbo destacado conta a flexão de tempo, indica a ação, que a ação foi concluída no passado. Então, construiu é passado, pretérito, né? Então, está correto, é verdadeiro. Tá? Era simples assim.
A letra B, temos dois verbos aqui. E pergunta sobre as conjugações. Aqui afirma que o primeiro verbo era a segunda conjugação e o segundo verbo da primeira conjugação, tá? Respectivamente. Então aqui unir é o verbo unir, é terceira conjugação, bom? E começando é começar, primeira conjugação. Então aqui, olha, unir é terceira, não é segunda, e começar realmente é a primeira. Então é falsa por conta de unir não ser segunda conjugação, certo? A número 6, aliás, ainda no item 5, letra C, o menino de pé ao seu lado contemplava o trabalho. O verbo destacado está no modo imperativo, era afirmação. Então, mas não é, contemplava não é imperativo. Ele é indicativo, né? Então, é um pretérito imperfeito, indicativo, modo indicativo. Tá bom? Então, está errado, falso. E a letra D vai falar sobre locução verbal. Foi terminado. Quando, afinal, o trabalho foi terminado, é a locução verbal, pois além de possuir um verbo auxiliar e um verbo principal, pode ser reescrito como terminou. Então aqui, olha, foi terminado, ele diz que pode ser escrito como terminou. E está correto, né? Então poderia escrever quando, afinal, o trabalho terminou. Então, pretérito perfeito, né? Foi. Então aqui, ó, o verbo auxiliar, ele vai dar a questão do tempo, né? Do tempo e modo, do tempo do verbo, a conjugação dele, né? Então aqui eu percebo, foi, ele é pretérito perfeito, né? Então aqui eu posso mudar também para um verbo do pretérito perfeito. Terminou, tá bom? Aí a letra E, também tratando sobre advérbios. Aqui diz que as palavras sublinhadas no trecho, do trecho, se voares muito alto, o calor a derreterá, e conserva-te perto de mim e estarás em segurança. Os dois advérbios que estão aqui sublinhados transmitem na ordem que aparecem os sentidos de intensidade e lugar. Então aqui muito, intensidade, e perto, lugar. E realmente é isso, né? Então é verdadeiro, a questão é verdadeiro. Simples assim, tá, pessoal? Muita intensidade, perto, advérbio de lugar. O item está correto. Então, e o segundo texto da nossa prova, o texto 2, vai tratar sobre lendas. E nós escolhemos aqui a lenda da Vitória Régia. É uma lenda indígena, né? O texto fala isso, né? É uma lenda indígena sobre uma Índia, sobre a história que conta sobre que as estrelas, as jovens que eram escolhidas, elas eram transformadas em estrelas. E Nayá queria também ser uma estrela, só que Tupã, né, que é a lua, não fez isso com ela, né? Aí tem muitas coisas que quer explicar essa lenda, pessoal. Então eu estava aberto para vocês pensarem nisso. Olha, para explicar a morte de algumas índias, é uma. Para explicar a criação das estrelas também. E aqui a maioria colocou, né, a criação da planta Vitória Régia, da flor Vitória Régia.
Então, é basicamente isso que quer explicar, que trata essa nossa lenda, né? Esse texto. Então, as questões começam com as questões discursivas, né? Então, a primeira aqui, o item 6. O texto 2 é uma lenda pertencente à cultura indígena brasileira. Era para transcrever do primeiro parágrafo apenas uma expressão que mostrasse o tempo verbal das ações dessa narrativa. Então, eu colocaria um trechozinho ali para provar o tempo que está sendo narrado aqui o texto. E ainda foi colocado aqui, ó, as dicas para você informar. Foi pedido para você informar também qual é o tempo. E foi dada a dica aqui, ó. Era só escolher um dos três. Pretérito, presente ou futuro. Simples assim. Tá bom? Então aqui, olha, no primeiro parágrafo tem vários trechos que poderiam ser colocados. Os índios das tribos da Amazônia contavam, é o verbo contavam, só isso. Transformava em uma estrela. Tinha um sonho. Ela caminhava pela floresta, ou outro ali, você achou. Basicamente são esses, né? Passava. Então é para mostrar o quê? Um desses três tempos. Então você tinha que escrever um texto que comprova o tempo verbal da narrativa é, ou então dois pontos. Os índios das tribos da Amazônia contavam. Ponto. Dessa forma, a narrativa foi contada como elemento acontecido no passado. Está flexionada no tempo pretérito. Simples. A resposta completa seria assim, retomando o enunciado, certo? E eu achei muita dificuldade dos alunos fazerem isso, pessoal. Digo, ligar as ideias. Então, a resposta discursiva, você tem que estar pronto a fazer isso também, ligar as ideias. Através de quê? De conectivos, sabe? Ligar as ideias ali, dar coesão ao seu texto, mas vamos continuar insistindo nisso, tá? O item 7 também é uma resposta subjetiva, uma questão subjetiva. Falava o seguinte: quem contou a lenda sobre a Vitória Régia tinha o objetivo de explicar algo. Eu já falei aqui, inclusive, né? Provavelmente para explicar os curumins, alguma coisa. Então você tinha que explicar com qual finalidade essa lenda foi contada, analisando esses fatores que eu falei, né? Sobre a morte das Índias, a criação das estrelas, e o que a maioria colocou sobre o surgimento da flor, né? Então você poderia contar aqui, ó, a lenda foi contada com a finalidade de explicar aos curumins quanto ao surgimento das estrelas, da relação da lua cheia com a flor, também, alguns colocaram isso. E o próprio surgimento da planta, tá bom? A resposta discursiva completa é o que nós esperávamos de vocês, tá bom? O item 8, também uma resposta discursiva, simples, mas discursiva. Então você tinha que pegar o verbo do trecho aqui, ó Jaci, eu desejo ser transformado em estrela. E informar qual é a pessoa, número dela e qual é o tempo, modo dela. Pessoa, número é como nós costumamos falar. Pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Ela só pode ser singular ou plural, o número. Então eu colocaria: o verbo desejo está flexionado na primeira pessoa do singular. Ainda colocamos juntos para lembrar isso, né? Tempo, modo. Então tem alguns que colocaram ali como uma lista, né? Tudo bem, né? Mas assim, então tempo e modo, presente do modo indicativo, é presente, pessoal. Eu desejo agora, hoje, então é presente. Então muitos confundiram, estava aqui o texto aqui, ó, pá. Era só lembrar.
eu desejo, eu desejarei, eu desejei. Então, modo indicativo, algo que aconteceu, que está acontecendo, que acontecerá como uma certeza, amplamente falado isso, né? Então, é presente no indicativo, não tem como fugir disso, pessoal. Duas escolhas ali. E o item 9 também, resposta discursiva. O trecho, uma estrela que passava a brilhar no céu, possui uma locução verbal, dois ou mais verbos que descrevem a ação do sujeito. Você teria que responder qual o verbo principal e reescrever a oração substituindo a locução verbal por um único verbo. Isso aí é uma prática simples, né, de se fazer. Eu olho aqui, observo o tempo modo da locução verbal e vou pegar o verbo principal, colocar ele nesse tempo verbal. Então, no caso aqui, o verbo principal é brilhar. Eu vou colocar o verbo brilhar no pretérito imperfeito do indicativo. Aí teria que lembrar como se conjuga ele. Então, é aquilo que não foi concluído. O pretérito perfeito, imperfeito, né? Então ficaria uma estrela que brilhava no céu, tá bom? Muitos se enrolaram com isso. E o item 10 é a correspondência, não é? Serão aceitas rasuras, ligando aí a prática dos tempos verbais, tá, pessoal? Os tempos verbais é a hora do vamos ver, né? Descobrir qual o tempo verbal das orações. Então é a prática. Então era o ponto alto aqui, né, dos tempos dos verbos. Aí você tem que olhar um texto, um verbo conjugado e dizer qual o tempo verbal dele. Tá bom? Depois de tudo que nós fizemos, vocês estavam aptos a fazer isso. Tá bom? Então tá aqui, olha. A primeira questão aqui, ó. Nayá pede. Ela pede. Presente no indicativo. Letra A. É agora. Ela pediu. Ela pede. Presente. Ela pede. Não tem muito o que falar, pessoal. Presente indicativo, letra A. Se Jaci desejasse, a transformaria em estrela. Então aqui, olha, o se é a partícula que remete ao pretérito imperfeito. Então o se aqui, aí o se dentro do verbo conjugado é uma indicação do pretérito imperfeito. Então é uma dúvida, é uma questão que não sabe se foi ou não feita um modo subjuntivo. Tá? Então, assim, é muito claro, tá bom? Então, a letra G, o se Jaci desejasse, pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá bom? Amanhecera e Nayá suplicava a Jaci. Então, amanhecera. Então, aqui eu tenho uma ação que aconteceu antes de Nayá suplicar. Então, quando acontece antes, uma ação acontece antes de outra, ela está conjugada, pessoal, no pretérito mais que perfeito, no indicativo, algo que aconteceu antes de algo que aconteceu. Então, o que? Nayá suplicava, mas antes disso, amanheceu. Então, amanhecera. Então, é a forma conjugada aqui, amanhecera. Amanhecera e Nayá suplicava a Jaci. Então, é o pretérito mais que perfeito, letra D. Letra C, a lua refletia, né, nas águas do lago. Então, é o passado, né? É pretérito. Eu tenho que descobrir qual dos três é.
O perfeito é aquele certo, aquele que é certeza, refletiu. Então não é perfeito. Então, aquilo que não se terminou, refletia, não terminou de refletir. Então é pretérito imperfeito do indicativo. Letra E, abrirá. A vitória régia abrirá. Então é futuro, né? Futuro. A vitória régia abrirá. É o futuro do presente. Futuro temos dois. Futuro do presente, né? Futuro do pretérito. Nesse caso aqui, abrirá é algo que vai acontecer com certeza. Eu estou falando, né? Que vai acontecer, então é a certeza. A vitória régia abrirá. Futuro do presente. Já se transformou. Já se transformou. É o passado que foi concluído. Então é o pretérito perfeito, do modo indicativo. Então não é transformara, não é transformava, não transformou, aconteceu. Então é pretérito passado perfeito, do modo indicativo, é a certeza, né? E a última aqui tem a partícula que, né, que para indicar o presente do subjuntivo. Então teria que lembrar disso, tá, pessoal? Que reflita, que ela reflita. Então, reflita, que reflita é o que? Presente do subjuntivo. Então, é incerteza, eu não sei se vai refletir ou não. É um desejo que ela reflita, Se vai acontecer, é subjuntivo. Então, é difícil realmente de perceber. Então, mas com a prática, isso aí fica, né, tranquilo para o estudante da língua, tá bom, pessoal? O texto 3 tratava sobre o texto institucional. E nós trouxemos aqui um texto institucional, né, no formato de texto institucional, nós trouxemos um texto que tem a poesia, que tem, né, foi usado o formato. O texto institucional ele tem a função de fazer o quê? De trazer uma instrução, de explicar algo, de trazer uma informação. No caso aqui, uma receita para ser um bom aluno, tá bom? Então, ele usou esse formato para trazer um texto, uma linguagem que nós conhecemos, que é a poesia, né? Que é um texto que tem uma linguagem conhecida nossa, né? Vamos ver aqui o texto. Então, assim, as questões começam com os subjetivos, né? E aqui eu vi muita dificuldade dos alunos interpretarem esses ingredientes, o que significam, e algumas tinham até dicas na prova aqui em vocabulário. Então foi uma dificuldade grande que nós vimos, né? Então olha aqui. A primeira questão, o primeiro item, o item 11. Todos os ingredientes indicados na receita têm a mesma quantidade? É a primeira pergunta. É uma pergunta. Indica o ingrediente que é solicitado uma quantidade maior. E justificar. Então aqui, ó, você tinha que fazer muitas coisas aqui. Por isso, 4 scores aqui. Você tinha que indicar se todos têm a mesma quantidade. Tinha que indicar qual deles já era maior. Tinha que justificar considerando o objetivo do prato, né? Que era construir um bom aluno. Então aqui, ó, você tinha que juntar essas informações aqui. Aqui está destacado em itens, né? Mas você tinha que juntar a informação, uma resposta discursiva, dizendo que os ingredientes têm quantidades diferentes, né? O mais usado é o estudo. E
o estudo é o principal ingrediente para fazer um bom aluno. Então, tudo que se precisa é estudar. O estudante estuda. Simples assim, tá? Então, você teria que falar de um jeito assim, único, né? Os ingredientes, todos os ingredientes usados na receita, de todos eles o estudo é o principal, porque é impossível que um aluno seja bom sem estudar. É a resposta discursiva. Bom, completa. O item 12, vamos falar sobre o interesse, que é um dos ingredientes. Ele falando que ele se repete nos passos 2, 5 e 6, e por isso você teria que justificar por que ele se repete, qual a necessidade de ter interesse durante o preparo do bom aluno. Então você tinha que explicar por que dessa repetição. Então é simples, mas foi difícil de ver alguém, né, fazer isso com clareza. Então aqui, olha, o interesse tem que ser diluído entre os outros ingredientes, porque, pessoal, muitas vezes aparecem assuntos que eu tenho que estudar que são difíceis, que eu não é do meio eu não tenho motivação, vontade de aprender, que não é da minha área, coisa que eu gosto de fazer. Eu vou precisar de motivação. O interesse é a motivação para eu não desanimar diante da dificuldade de eu querer, de gostar, de ser difícil. Então é isso que você teria que colocar na sua resposta, tá bom? O item 13 eu tinha que tratar sobre a persistência e o fato da sigla, né, quanto baste, né, que quer dizer que tinha o vocabulário lá, você tinha que voltar lá e dar uma olhada lá no vocabulário, né? Quanto baste, o que significa, e persistência, tinha lá a dica para você. E você tinha que falar que cada aluno tem um modo de enfrentar os problemas, as dificuldades variam, né? Então, assim, por isso que é quanto eu preciso, porque eu vou precisar mais do que o outro, né? Um precisa mais do que o outro, e as dificuldades elas são diferentes, cada um enfrenta de uma maneira diferente. Uns precisam de esforço, outros não, outros gostam do assunto, outros não, mas era isso, interpretar o quanto baste. Tá? Alguns chegaram lá e copiaram lá o vocabulário, não era isso o foco da questão, tá bom, pessoal? Então, persistência é eu insistir, lutar contra uma coisa que eu não estou conseguindo fazer com facilidade, eu preciso de um esforço, tá bom? Então, é isso, tá bom, pessoal? Alguns têm menos dificuldade que outros. O item 14, pessoal, era para explicar a questão do lume brando. Então, lá no vocabulário também está explicando o que é lume, tá? É a chama do fogo. Então, eu tenho que pensar, pessoal, sabe? Cozinhar, normalmente para cozinhar algo, eu preciso medir o fogo também, porque se eu colocar um fogo alto numa receita, pode até cozinhar rápido, mas pode queimar, pode perder o ponto. Então, o aluno, para ser bem formado, ele precisa devagar, um fogo brando, devagar, durante o ano todo, ser preparado para que no final do ano eu tenha êxito. Então, nós vimos muitas coisas, tá? Então, cada professor corrigiu considerando, mas tem que falar sobre o tempo lento de preparação do aluno, tá? E os ingredientes estão sendo colocados e no final eu vou ter um bom aluno, sucesso, né? Então, nós vimos muitas coisas que foram colocadas, tá? Mas tem que tratar isso aí. Tem que tratar do lume brando, do fogo baixo, tem que falar do tempo, que é o tempo lento, para se ter um bom aluno. Não é de uma hora para outra que eu tenho um bom aluno, não, pessoal. Isso aí, a nossa história vai contar se eu fui ou não um bom aluno, né?
Então, o item 15 em diante, eu vou ter ali a múltipla escolha, e questões de múltipla escolha, que vai tratar também dos tempos verbais, dos advérbios, tá bom? No item 15, as formas verbais, observando as formas verbais, o modo e a conjugação dos verbos presentes na receita, é possível afirmar que. Então, eu tenho que ir lá no texto e observar que todos os verbos conjugados estão na segunda pessoa do singular. Tá? Então, nós temos ali modo imperativo, né? Então, eu teria que dominar a questão do modo imperativo. Nós tratamos do modo imperativo com esses textos aí, dos textos institucionais, né? Então, você tem que lembrar do tu, né? Segunda pessoa do singular, pessoal. Tá bom? E a terceira, você. Então, a segunda pessoa, a segunda conjugação. Então, começar, por exemplo, né? Começa tu. Então, a segunda pessoa do singular são os verbos conjugados, né? Bom? No modo de preparo ali, tá bom? O item 16, locução adverbial. Locução adverbial é aquela que tem dois termos ali, que tem duas partes que funcionam como um advérbio, mas é uma locução porque tem dois elementos. Então aqui, olha, com confiança o item 1, né? Eu tenho ali no modo de preparo com confiança. Então é um modo. Então a locução adverbial de modo. Então mistura bem, tá bom? É a intensidade, tá? De bom sabor. Também se eu olhar no texto lá no item 7, olha lá, então, de bom sabor também também entra como intensidade, né? Muito bem, do item 3. Mexe muito bem, então é intensidade, eu tenho que mexer muito bem. Tá? E um pouco também é intensidade. Tá bom, pessoal? Peraí, tem um... Aliás, aqui, olha, aqui do bom sabor, tá diferente aqui. É 5, né? O item 5. Na prova tá correto, tá? De bom sabor. Tá aqui no texto, adiciona um pouco mais de interesse, prova para ver se está ficando de bom sabor. Então ele tem uma ideia de se ele está ficando bom, né? Então o bom ele é o que? Ele é uma intensidade, né? Bom, mal, né? Então assim, tá bom? Então eu tenho que pensar, né? Então é um ponto difícil assim de analisar, mas é isso, tá, pessoal? E o item 17, marcar apenas onde está um advérbio ou locução adverbial. Então aqui, ó, começa, ele é o que? É o verbo, né? O interesse do item 2. E adiciona aos poucos o interesse, é um substantivo. Não é o caso. Então, depois é uma locução, é um advérbio de tempo, né? Então, o item 3 aqui, né? Juntando depois, então é um advérbio de tempo. Está modificando, juntando, né? Depois. É de juntar, outra função, né? E o teu agrado também não é, tá, pessoal? Tem 5.
bom? E o 18 também marcar a opção em que o advérbio destacado corresponde à relação semântica indicada está aqui indicada em seguida, não é? Antes de começares é finalidade? Não. Mistura bem é negação? Não. Mexe muito bem? Muito. Intensidade, sim. Se não tiver afirmação, não, é negação. Depois, ouvir depois, tempo, então modo não, tá bom? Então é uma questão simples também, tá bom, pessoal? Para quem estudou, né? E assim terminou a prova, pessoal. Tá bom? Quero lembrar vocês que dia 23, na terça-feira, nós temos a mostra de prova de língua portuguesa. Então, fiquem atentos às informações aí do site, né, do colégio. Tá bom? Fiquem atentos, dia 23 da nossa prova, vamos entregar a prova a vocês, tá bom? E a partir daí você tem tempo para poder fazer os questionamentos de modo formal ali, tá bom? Em relação à nossa terceira E, tá bom? Assim eu agradeço, tá bom? Passou um pouquinho o tempo aqui, mas é importante, tá bom, pessoal? Então, no mais, boas férias para quem concluiu bem aí nossos estudos desse ano e aqueles que não conseguiram, segue-se a recuperação. Também fiquem atentos também aos horários, às datas, aos horários de aula de recuperação e a PRF, nossa prova de recuperação final. Tá bom, pessoal? No mais, fique com Deus e até breve, tá bom?